Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Marcos Menezes, do canal Renove Sua Visão. E eu estou aqui com a Isabelle Pires, ela é CEO da InLab Digital. A gente vai bater um papo aí para conhecer tanto a empresa dela e também conhecer um pouco da história dela. Bem-vinda, viu, Isabelle? Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigada por me receber. Hello, guys! Olá para todos que estão ouvindo. Tudo certo, tudo ótimo. E você, Marcos? Tudo bem, tudo certo. Então vamos lá bater um papo. Antes, pessoal, eu queria pedir para vocês darem o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vai ser um conteúdo bastante interessante aí que vai ajudar muitas pessoas. Bom, entre tantas coisas que eu pensei, Isabelle, para te perguntar, o que eu poderia começar perguntando? Uma das coisas que eu sempre fiquei pensando é se tem idade melhor para se aprender inglês. Alguns dizem que é criança, porque tem a mente mais fresca, outros dizem que é mais adulto, porque a pessoa já aprendeu um monte de coisa. Você, como professora também de inglês, né? Não só CEO, mas também como professora, tem uma idade boa para se aprender inglês? Então, na verdade, são crenças limitantes que a gente cria no decorrer do caminho, né? Mas, assim, claro que criança vai ter uma facilidade maior porque a mente está fresca, né? Ela está ali aprendendo pela primeira vez, eles absorvem mais rápido o conteúdo da fala, porque outro fator que influencia muito é a criança ela não ter o bloqueio da vergonha, do medo, ela fala sem pensar, né? Ela está ali para aprender, ela se coloca como um aprendiz, mas não tem a ver com a capacidade de aprender um idioma. Qualquer pessoa é capaz de aprender um idioma. Acontece que a criança ela tem essa facilidade porque ela não tem vários bloqueios que o adulto tem. Certo. Então, se a gente consegue trabalhar esses bloqueios que o adulto tem, ele vai conseguir aprender também, né, com facilidade. Então, é só essa diferença mesmo da forma com que a criança lida com o idioma, né? Porque se você pensar, um adulto tem capacidade de aprender coisas tão complexas, como que não vai aprender um idioma também, né? Então, é só trabalhar mesmo. É só trabalhar mesmo esses pontos emocionais que muitas vezes atrapalham no decorrer. Legal. Na sua bio, você coloca assim, eu até escrevi aqui para não falar errado, você fala assim, que você já travou na hora de falar e hoje você ajuda as pessoas que passam a mesma situação, né? E eu imagino que justamente, talvez, você falou que criança não tenha tanta vergonha, ela é mais solta, né? E os adultos, eles aquele monte de bloqueio, às vezes para falar com a mãe chega e fala, e aí, filho, como é que foi? Fala aí. Aí ele gagueja, enfim, não sai a pronúncia da forma correta, tal. Como é que é isso? Então, falando um pouquinho da minha história, né? Eu aprendi inglês, o primeiro contato, na verdade, que eu tive com o inglês foi aos 10 anos. Eu ainda era criança, para você ter ideia. É que eu não estava naquela fase tão novinha, assim, eu já estava em outra fase da infância. Eu criei bloqueios nessa idade, para você ter noção, né? Então, como não é o fato da facilidade de aprender, é o fato dos bloqueios emocionais mesmo, porque eu tinha facilidade de aprender, mas eu não destravava, eu não falava, eu tinha medo de falar, e foi isso que me bloqueou por anos. Para você ter ideia, eu fui realmente destravar 100% aos 16 anos. Depois de 6 anos nesse processo de aprendizado. Então, é isso que eu ensino os meus alunos hoje. A gente trabalha não só a técnica, não só a gramática, não só o formato, a estrutura do inglês. A gente trabalha também esses outros aspectos do idioma, de qualquer língua. Você pode perceber você é brasileiro, você fala fluente. Por que em alguns momentos você trava na hora de falar? Não você, necessariamente, né? Mas Entendi, eu digo, não, entendo. Por que as pessoas travam na hora de falar? O próprio idioma materno. Às vezes você sabe o que você quer dizer, mas não sai. São alguns processos emocionais, são outros fatores que estão intervindo na sua fluência naquele momento. Não é que você não tem capacidade, não é que você não sabe, mas é que tem outros processos. Então, é isso. Eu sabia, eu tinha capacidade, mas eu não desenvolvia, porque justamente eu não tinha essas ferramentas comigo. E eu fui desenvolvendo isso depois, e foi aos 16 anos, depois de muita
luta comigo mesma, porque eu precisava do idioma, né? Eu vivia aquilo todos os dias. Então, depois desse período, eu consegui realmente me sentir livre e poder dizer assim, eu sou fluente mesmo, sabe? Porque daí eu conseguia me virar em qualquer situação, e aí eu já estava bem mais confiante. Então, foi um processo lento, e hoje eu ensino as pessoas a conseguir se desenvolver mais rápido no idioma. Fala um pouquinho, onde você nasceu, esse período dos 10 aos 16 anos que você falou que você tinha essa vivência, você morava fora do Brasil ou era aqui no Brasil mesmo? Conta um pouquinho, por favor. Bom, eu nasci em Curitiba, Paraná, e depois eu me mudei aos 9 anos para Balneário Camboriú, então passei uma fase da minha infância em Curitiba, e aos 9 eu fui para Balneário. Aos 10 eu já fui para Inglaterra. Por quê? A minha mãe decidiu ir para Inglaterra muito jovem. Ela me teve muito nova, ela tinha 17 anos quando ela engravidou, e ela teve que parar os estudos e tudo mais, e o sonho dela sempre foi ir para o exterior, era ir para o exterior. E aí ela conseguiu essa oportunidade. Aos 26 anos, ela foi para fora. Depois de um ano morando lá, 1 ano e meio, ela me levou. E foi quando eu tive o primeiro contato com o inglês, aos 10 anos morando na Inglaterra. Eu cheguei lá sem falar nada. Nada, nada, nada. E eu fiquei 1 ano direto morando lá, lutando com o idioma, lutando com a barreira cultural, né? Porque é um choque, além do idioma, você tem um choque cultural. Eu não fui preparada para isso, e ela também, né? Eu não tinha os recursos, não era tão fácil as coisas assim como é hoje, porque assim, eu não tinha acesso à internet, por exemplo. Nossa. Se eu tivesse tido acesso à internet lá atrás, imagina, ia ser muito mais fácil. Eu ia aprender inglês de várias formas diferentes, né? E eu ia conseguir facilitar os processos. Então, eu não tinha. Então, foi mais complicado nesse sentido. E teve vários fatores que influenciaram, enfim. Hoje eu enxergo a situação de fora, eu consigo ver que poderia ter sido muito mais fácil, mas foi o jeito que aconteceu, e graças a Deus que aconteceu dessa forma, porque hoje eu tenho história para contar e eu posso ajudar muitas pessoas. Mas, então, eu fiquei lá 1 ano, passei por vários bloqueios, várias dificuldades, e eu falei, no final do ano de 2005, eu falei para ela, não, eu quero voltar, eu não quero mais ficar com você aqui, eu vou voltar, eu vou ficar com a minha avó, vou ficar com qualquer pessoa da família, mas eu não quero mais. Bem decidida, assim, né? Como se fosse uma adulta mesmo. E aí ela falou, tudo bem, então, eu vou deixar você voltar, porque ela via o meu sofrimento. Eu chegava em casa e eu chorava todos os dias. Nossa. E assim, ela via que não estava sendo legal para mim, sabe? Então, como mãe, ela ficou meio naquela situação, tudo bem, então volta, permitiu que eu voltasse, mas ela não voltou, ela ficou. Aí eu fiquei 2 anos no Brasil com a minha avó, e aos 13 anos, eu voltei pela segunda vez para a Inglaterra. E aí, nessa segunda ida, eu fiquei 3 anos consecutivos lá. Foi no final da estadia, quando eu tinha 16 anos, no final desses 3 anos, que eu realmente senti que eu estava destravada. Foi no último ano que eu senti que realmente eu estava falando inglês com tranquilidade, facilidade, né? Porque até então eu entendia muito, eu entendia tudo, mas eu não falava de verdade. Essa era a minha dificuldade. E eu sei que é de muitas pessoas também. Então, esse foi o processo. Eu fui a primeira vez, fiquei 1 ano, depois fui a segunda vez, fiquei 3 anos, e no total deu 4 anos. Certo. A InLab Digital, ela surge quando? A InLab Digital surgiu em 2017. Como InLab. Só InLab, curso de idioma. Certo. Ela partiu para o digital em 2019. 2019 partiu para o digital, com força em 2020, na pandemia. Na pandemia. Real oficial na pandemia. Uhum. O que fez você criar é uma plataforma, no caso era uma escola mesmo, presencial, que as pessoas iam? A InLab sempre foi uma escola. Inclusive, até hoje é uma escola, só que online. Não é um curso gravado, não é um curso online. Uma é videoaula. Uma escola mesmo. Ah, tá, não é uma videoaula. Não. Isso as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A diferença de um curso online e de uma escola online. Isso. Por quê?
Isso, porque a escola é como se você pensa numa escola presencial de inglês. Você chega lá, você é apresentado o método, você é apresentado os horários de aula que tem para o seu nível, os dias das aulas, daí você escolhe ali os dias e horários que mais encaixam na sua agenda, e você tem que estar lá presencialmente 2, 3 vezes por semana, que seja, naqueles dias e horários para ter a aula, ter a interação ali, ter a ajuda do professor e tudo mais. É exatamente isso. Opa, peraí. Perdão, Não, é tudo bem. exatamente isso, tá tendo algumas movimentações aqui. É exatamente isso, mas no online. E aí a gente usa o aplicativo Zoom para ter essas aulas. Certo, Então, certo. a mesma pessoalidade que tem no presencial, a gente tem no online também. Então, é diferente, porque o curso gravado, ele não te permite ter toda essa assessoria, toda essa interação com o Sim, professor, com os alunos, né? E o ao vivo já permite isso. Então, nós somos uma escola de inglês online e a pessoa ela adquire módulos, ela vai passando de nível até ela se formar conosco. legal. No caso do aprendizado, especificamente falando, quanto cabe ao aluno e quanto cabe ao professor? Porque a gente estava falando assim da dificuldade do adulto de aprender, e muitas vezes eu fiz curso de inglês em 2 escolas, não consegui aprender como eu gostaria, e a minha tendência foi o quê? Culpar a escola. Ah, essa escola o curso não é muito bom, ou demora demais, ou não ensina isso, não ensina aquilo. E às vezes é difícil você admitir que também tem a sua contribuição, né? Tem a sua parte de eu praticar todos os dias, enfim. Você tem mais ou menos porque eu não sei se já aconteceu de algum aluno perguntar assim, mas será que esse curso é bom? Será que eu vou aprender mesmo? Porque eu já fiz 50 escolas aí, não aprendi, fiquei 4 anos e tudo mais. Eles têm a curiosidade de saber quantos por cento depende de cada um para poder ter esse aprendizado de fato? Sim, sim. E de formas diferentes, os alunos acabam perguntando isso que você falou. Mas, assim, eu digo 50-50. Certo. 50% é responsabilidade da escola, outros 50% do aluno. Em alguns casos, é mais do aluno até mesmo, porque, assim, a gente tem essa capacidade de pegar um conteúdo, às vezes, fazer um curso que não é tão bom e extrair o máximo daquilo. A gente tem essa capacidade. Eu sei porque eu já fiz diversos cursos, e às vezes o curso em si não era tão bom, mas eu consegui dar um jeito de fazer aquilo suprir a minha necessidade naquele momento. Mas, sim, vamos ser justos aqui, tá? 50-50. Tá? 50 sim responsabilidade da escola, do método, do suporte, da forma com que é passado o conteúdo, da quantidade de prática que a escola te oferece, do formato em si, e os outros 50 é do aluno, de ir atrás, de fazer o que é indicado, porque assim, a gente, pelo menos na InLab, né, vou falar da minha escola, a gente faz uma análise da situação atual do aluno, de onde ele quer chegar, a gente indica exercícios específicos para aquela necessidade específica. Então, é algo personalizado. O curso da InLab, ele é personalizado. É diferente de, talvez, um curso online que você adquire e é a mesma coisa para todo mundo. Sim. Não, a gente tenta sempre analisar a necessidade de cada aluno que chega até nós, até para poder propor o melhor formato, porque a gente tem mais de um formato de aula aqui na escola, né? Tem o VIP, que é só aluno e professor, tem dupla, tem turmas, tem só aulas focadas em conversação, né? Tem aula para inglês geral, tem aula para te fazer passar numa prova, por exemplo, tem preparatório de viagem. Então, é isso que eu digo, a gente tem vários formatos, Legal. várias opções. Então, a gente tem que analisar o teu perfil, a gente tem que analisar o que você precisa. Então, isso realmente é uma função que todas as escolas deviam fazer. E é responsabilidade, sim, da escola. Mas a gente vai lá, faz tudo isso, se o aluno não colocar em prática, não adianta nada. Se ele, por exemplo, não... são coisas que a gente sempre direciona no início. A gente manda um textão, assim, no início, no primeiro dia, a gente faz explicações, a gente pega meia hora da primeira aula para fazer todas as explicações de funcionamento, porque é muito importante. Por exemplo, o aluno que vai fazer aula conosco, ele precisa estar num ambiente adequado.
Não é ficar deitado no sofá com o computador assim ou com o celular assim assistindo a aula. Não dá, você não vai reter a mesma coisa do que se você estiver sentado numa mesa, preparado para ter aula, com o seu caderno do lado, entendeu? É tudo uma preparação. Se Sim, você se sim. prepara, você vai absorver mais. Então, tipo assim, são coisas pequenas que no final fazem diferença. Ou, por exemplo, a gente passa a tarefa de casa, os deveres, nem sempre é a mesma coisa, a gente varia bastante, até para ficar algo dinâmico, mas se você não faz, você não vai ter o mesmo resultado do que aquele que se esforça e vai atrás. Ou a gente indica, escuta tal música, faz tal exercício. Mesma coisa, entendeu? Então, tem que ter uma ação do aluno ali também, essa vontade de estar. Nossa função é facilitar o inglês, é tornar o mais dinâmico possível, o mais divertido possível. Antes de entrar na Enlab, muitos alunos não gostavam do inglês, achavam o inglês chato, maçante, e tudo mais. E no momento que se depararam com uma metodologia dinâmica, divertida, leve, começaram a gostar de estudar o idioma. Então, não tem como dizer que a metodologia e a escola não tem peso. Tem muito peso no aprendizado do aluno, mas também tem essa questão do comprometimento, da disciplina, da constância do aluno no estudo. Legal. Você acredita que a metodologia que é ensinado nas escolas, isso faz com que as pessoas tenham essa sensação de eu não gosto de inglês, ou inglês é mais difícil? Assim, você falou que ficou dos 10 aos 13, né? Você voltou da Inglaterra, estudou em escola pública, não sei se foi particular, mas enfim, independente, você teve algum contato com o inglês nesse período, né? Talvez não Sim. tenha sido uma vivência tão forte, obviamente, do que você morar na Inglaterra. Você acredita que isso também ajuda com que as pessoas tenham essa visão de que o inglês não... é muito difícil, nunca vou aprender, ou alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. Até porque, assim, todo mundo já fez inglês, praticamente todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas praticamente todo mundo no Brasil já fez inglês na escola. Uhum. Na escola regular, na escola, né? Sim, sim. Do ensino fundamental, ensino médio, e a maioria não aprende nada. Por quê? Porque assim, primeiramente, vamos começar lá no fundo, porque nem o professor de inglês que está dando aula fala inglês, começa por aí. Infelizmente, o nosso país tem uma porcentagem de pessoas fluentes muito baixa, e é o país no mundo que mais tem escolas de inglês. Alguma coisa está errada aí, não vou culpar só as escolas, tem muita mentalidade também, cultura e mentalidade do brasileiro. Mas tem a ver também, sim, com a forma com que é passado o conteúdo, né? Então, muita gente sai do ensino médio, sai do ensino fundamental já traumatizado com inglês. Tipo, pô, que coisa chata, mas é porque nem o próprio professor sabia como que ele ia passar de uma forma dinâmica, se nem ele sabia que isso existia, ou que ele, né? Nem ele tem a capacidade de falar. É um mau preparo, sim, dos professores. Não digo também que é culpa dos professores, né? Mas, assim, os nossos professores, infelizmente, principalmente da área do idioma, não estão preparados para dar aula. E tem que dar aula, porque a demanda é muita e não tem profissional bom o suficiente. Então, começa por aí, né? O trauma começa já na escola tradicional, começa lá no ensino médio. E, além do mais, ainda no país a gente tem muitas outras escolas com metodologias diversas, nem todas são ruins, tá? Não estou falando isso. Sim. A maioria se preocupa realmente com o aprendizado do aluno, mas a gente sabe que tem sim aquela porcentagem que está buscando lucro, que está buscando só realmente matricular e não acompanhar o processo, e daí não vai chegar no resultado esperado, né? E isso é um pouco culpa do imediatismo da galera. Você vê muito aí, inglês em 6 meses, a pessoa, meu Deus, vou ficar fluente em 6 meses. Sim. Sabe, a galera meio que vai na ilusão de uma parada e acaba se frustrando, né? Então, você vê que a empresa vai vender o que o cliente quer. E aí, muitas vezes não entrega aquilo que ele precisa. Sim, realmente. Exatamente, né? Então, verdade. Tem uma junção de fatores aí. Mas, sim, eu acredito que tem muito a ver a frustração da galera com o inglês, de achar difícil, tem muito a ver com isso. Começa lá no ensino médio e vai até no momento que você compra alguns cursos
com algumas metodologias que não é tão boa, né? Então, tem uma junção de coisas aí. Agora está mudando muito, né? Agora, graças ao digital, as pessoas estão se tornando mais conscientes daquilo que estão comprando. Ainda tem um bom caminho pela frente, mas eu já sinto a galera tendo mais consciência, assim, tipo, do que funciona, não, isso aqui é enganação, isso aqui não é, entendeu? A galera já pelo menos o público adulto, que já tem uma vivência e tal, já está chegando nesse nível de consciência. Legal. Eu amo pegar gente assim, que já fez vários cursos, não deu certo, porque a pessoa já sabe. A pessoa já sabe, entende? Não, realmente desse jeito não dá certo. Mas, ó, daí eu apresento uma nova forma, ela fala, não, isso aqui realmente faz sentido. Porque eu já fiz do outro jeito e realmente não deu. Então, esse aqui faz sentido para mim. Ela já compra já com um nível de consciência muito alto, isso é bom. Legal. A sua experiência como professora, você falou que depois dos 3 aos 16 você passou a viver na Inglaterra, e aí aos 16, de fato, você falava, agora eu sou fluente em inglês. Você chegou a dar aula de inglês lá mesmo, na Inglaterra, como professora na escola, ou você voltou para o Brasil e aí começou a lecionar? Exatamente, foi isso. Eu voltei para o Brasil aos 16, no último ano do ensino médio, ali no terceirão. Voltei só para fazer o terceirão, basicamente, me formar aqui no Brasil. Nesse último ano, a minha mãe me colocou para dar aula. Falou, não, peraí, você aprendeu inglês, você, né, passou por todo esse processo e você não vai usufruir disso? Vamos colocar você para dar aula. Ela foi minha maior incentivadora. Eu não estava muito afim, não, para falar. No início não era uma coisa, eu sempre sonhei. Não foi isso. Ela me colocou, não, de verdade, ela me colocou para dar aula. E aí, aos 16, eu comecei a dar aula no ensino médio mesmo, no último ano, comecei a dar aula em cursinhos profissionalizantes, que, sabe, que tem curso de inglês também. Sim, sim. Comecei nesse formatinho, assim, e foi muito na loucura, assim, sem preparo nenhum. Eu lembro que a minha chefe me pegava uma apostila de inglês qualquer, nem era de qualidade, uma apostila de inglês qualquer e falava, vai lá dar aula. Nossa. Foi literalmente assim, um primeiro ano ali que eu dei aula foi assim, vai lá e faz tua aula. Não tinha metodologia, vamos aprender aqui a metodologia da escola, vamos te preparar para dar... Não, sabe? Isso é o que eu faço hoje na minha escola. Hoje os professores passam por um treinamento, né? Fazem vários Totalmente testes. diferente, né? Totalmente diferente, mas não foi assim comigo. Mas sabe o que foi legal? Porque eu criei habilidades numa idade muito nova que eu nem imaginava que eu poderia ter. Eu tive que me recriar, né? E eu fui fazendo a parada acontecer, e foi muito legal. Então, também é mais uma coisa que eu agradeço aí por ter acontecido, porque me preparou para várias outras situações que iriam vir. E depois de um ano dando aula desse formato, aí eu entrei numa escola de inglês mesmo, uma franquia aqui do Brasil, uma franquia de escola de inglês, e aí foi muito legal. Eu fui treinada, a gente participava de conferências, tinha treinamentos semanais, mensais, semestrais, era bem organizado, assim, foi quando eu realmente me descobri. Aí sim, foi quando eu falei assim, não, peraí, eu gosto desse negócio, essa parada é para mim. Estão falando que eu sou boa, então eu devo ser, né? Eu fui acreditando nos feedbacks dos alunos, assim, não, deve ser para mim. Eu fui instigando aí atrás. E isso foi o que mais me diferenciou no processo como professora. Legal. Eu fui muito atrás. É o que diferencia qualquer aluno. Todo professor quer ter aquele aluno que você passa, você dá o start e ele vai e volta para você com, nossa, eu descobri isso, sabe? São pessoas interessadas. Então foi isso, eu comecei a despertar esse interesse e eu fui atrás por conta própria. Então, além do suporte que eu recebia, não só eu trabalhei em várias franquias, mas das escolas que eu trabalhei, mas também a questão do meu interesse de ir atrás de mais. Então, comecei a fazer cursos, não só na área de idiomas, comecei a ir para a questão de inteligência emocional, entender o que passa na cabeça dos alunos, porque
os professores não estão preparados para isso. Eles estão preparados muitas vezes para passar conteúdo, mas eles não estão preparados para lidar com o emocional do aluno. E era isso que eu mais queria, era saber ferramentas para lidar com o emocional, porque é isso que trava as pessoas na hora de falar inglês, como eu comecei falando aqui no início da nossa conversa. No caso, no seu curso, então, também tem essa parte que os professores, eu não sei se é uma aula extracurricular, que também ajuda nessa parte dos alunos a se destravarem, no caso. Isso, na verdade, não é algo assim, a gente não tem uma aula específica para, vamos, aqui nessa aula a gente vai explicar como destravar o inglês. Não é isso. Certo. São ferramentas que a gente usa durante a aula. Ah, tá. O próprio aluno nem sabe que ele está passando por isso, ele só vê o resultado no final, entendeu? São ferramentas que os nossos professores, que a gente utiliza e a gente treina nossos professores para saber fazer, para conseguir trabalhar o emocional do aluno também. Então, por que na minha bio está escrito isso? Do destravar, né? Que eu travei, eu era muito travada, eu demorei muito para destravar e agora eu ajudo você nesse processo também. Porque, no caso, a gente trabalha isso, muitos. Os maiores depoimentos que a gente tem aqui na escola é isso. Ah, eu fiz inglês em tantas escolas, eu estudei por tanto tempo, e eu não falava. E em 6 meses aqui, eu já estou fluindo, já estou falando, já me sinto fluente. Então, esses são os nossos maiores depoimentos, é que a gente mais recebe, assim. É o que é mais constante. Por quê? A gente consegue trabalhar essa parada do emocional junto. Legal. No caso, a pandemia teve alguma interferência negativa no seu projeto em relação... Lógico, você falou que cresceu mais durante 2020, no momento ali que estava fervendo a pandemia. Mas teve alguma parte negativa dos alunos que desanimaram, enfim, desistência, ou de fato cresceu mesmo com a pandemia? Não, teve sim. Teve. No início da pandemia, assim, acho que para todo mundo que tinha um negócio físico foi bem desesperador, né, que era o meu caso. O meu negócio era muito mais físico, muito mais. Tinha 1 ou 2 aulas no online, estava bem começando no online, assim. Então, foi chocante, assim, eu não sabia o que fazer, porque daí a gente tentou migrar para o online, mas daí a mentalidade ainda dos alunos não estava, a galera não estava acostumada a fazer reunião online, aula online, agora já virou algo... Parece que a gente sempre viveu isso aqui, mas não é. Se a gente for lembrar lá, final de 2019, o pessoal tinha uma resistência enorme para fazer qualquer coisa online. Ah, não, tem que ser presencial. Reunião de negócio tem que ser presencial. Sim, verdade. Entrevista de emprego tem que ser presencial. Né? A galera tinha que viajar para fazer evento e tal. Hoje não, hoje é bem mais tranquilo. Então, no início foi desesperador, porque a galera ainda estava com esse bloqueio, achando que não ia dar certo, não me adapto no online, com medo do que viria também, com as mudanças de vida, muita gente perdendo emprego, foi bem tenso, né? Quem, né, a gente viveu, a gente sabe que foi bem tenso. Então, nesse início foi chocante, mas logo depois eu falei, não, tem que vamos dar a reviravolta nisso aqui. Não, a gente não vai ficar por baixo, não. E aí foi quando eu comecei com várias campanhas no online, e aí a escola cresceu, a escola bombou, duplicou. No final do ano tinha o dobro de aluno do início do ano. Trabalho, né? Não tem jeito. Muito trabalho, né? Foi trabalho, bastante trabalho envolvido para chegar nesse resultado. Legal. Falando do inglês, você acredita que tem alguma outra língua que pode substituir, por exemplo, que nem o mandarim, por exemplo, que eu ouço muita gente falando e tal, não sei o quê. Você acha que, sei lá, daqui 10 anos pode igualar, ou você chegar num lugar e falar assim, hoje eu vou ter que começar a ensinar mandarim porque o inglês está começando a ficar defasado. Você acha que corre esse risco? Olha, eu vou te falar, eu acho bem difícil. Por quê? Sim, uma porcentagem enorme do mundo fala mandarim, né, devido ao pessoal que aprendeu essa língua como língua materna, né? A China está dominando tudo, então é uma porcentagem muito grande de pessoas que têm o mandarim como língua materna. Mas o inglês, a facilidade do inglês não tem nenhum idioma.
A estrutura do inglês é uma coisa ridícula de simples comparado com outras línguas. Não estou falando assim que é fácil, porque aprender um idioma nunca vai ser fácil, uma nova habilidade nunca vai ser fácil. Mas, por exemplo, é muito mais fácil do que o próprio mandarim. Então, a gente vai pela facilidade, né? O público adulto quer o quê? A gente quer facilidade, a gente quer o que é mais rápido, o que é mais fácil. Então, o inglês ele sempre vai estar em alta por causa disso, porque qualquer pessoa do mundo tem a capacidade de aprender inglês. E assim, é só realmente ter a metodologia certa, ter a disciplina e tudo mais, a constância, conforme a gente falou, mas consegue. E já é mais difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo internacional, assim. Dizem que para você chegar ao primeiro nível de fluência, no inglês, você precisa de em torno de 300 a 400 horas de estudo, devido à complexidade da língua. Já para você chegar no primeiro nível de fluência em uma língua, por exemplo, o russo, ou o próprio mandarim, é praticamente o dobro, por causa da complexidade da língua. São línguas muito mais complexas. O próprio português é uma língua complexa, né? Quantas variações a gente tem quantas conjugações a gente tem do mesmo verbo? Verdade. Enquanto no português tem 30 conjugações diferentes, no inglês tem 6, 7, 8. Não sei, estou chutando aqui que é um número baixo, agora eu não lembro de cabeça, mas é um número baixo, se você for comparar. Então, por causa disso, eu acredito que o inglês ainda vai ficar em alta por muito, a não ser que eles descubram um idioma mais simples que o inglês, assim, na questão de aprendizado. Não, legal. E o que você projeta aí para o futuro da Inlab, Isabelle? O que você pensa? O que você pensa, os sonhos que você tem para a empresa? Legal, boa pergunta. Assim, agora a Inlab está passando por uma transformação, porque além dos cursos da escola estar 100% online, com os cursos, a gente está com um projeto muito legal, que são as imersões presenciais. Então, o aluno, ele vai poder juntar a experiência, a praticidade, a facilidade do online, porque durante a semana, você se locomover para uma escola de inglês, é bem cansativo e a maioria não tem mais esse tempo. A gente não quer mais perder tempo Tô falando no geral, assim, Sim. né? O adulto padrão. A gente não quer mais perder tempo no trânsito. Depois da pandemia, a gente começou a ter um senso de, tipo assim, minha qualidade de vida é muito importante. A gente começou a perceber que dava para fazer as coisas de forma diferente e a gente não quer voltar mais a passar 2 horas no trânsito para chegar na escola de inglês, tá entendendo? Então, assim, a nossa mentalidade está mudando muito e isso é algo global, não é só no Brasil. Então, sim, a gente vai permanecer muito forte no online, sem sombra de dúvidas, o online vai crescer cada vez mais, com mais variações de cursos, mais opções, para as pessoas, e a gente vai ter essa junção com as imersões no presencial, porque daí a imersão é uma experiência única com o inglês. Se você juntar os dois, nossa, você vai voar, porque a imersão ela vai te proporcionar aqui no Brasil um contato intenso com o inglês, intencional, né, com um objetivo. Por exemplo, agora, terça e quarta, a gente teve imersão de viagem aqui em São Paulo, em Alphaville, perdão, em Barueri e Alphaville. E foram 2 dias intensos de estudo e prática, prática. A gente ensinou como se estivesse na viagem mesmo. Eu fiz cenário de aeroporto, eu ensinei e a gente foi para a prática, na hora. Então, é como você vivencia o inglês de uma forma diferente. Isso presencial tem muito poder. Você vivenciar o inglês com tanta intensidade no presencial. Então, pensa, você vai juntar essa experiência única com o inglês com mais o curso online ali, que vai te dar a base no dia a dia, né? Porque não adianta você fazer uma imersão dessa e depois não estudar mais inglês. Você precisa, no dia a dia, manter o contato com a língua. E aí é aí que entra o online, porque por causa disso que a gente falou, da praticidade e tudo mais. Então, a gente está com esse projeto muito legal que começou em janeiro agora e está
indo com tudo. Até o final do ano, a gente já vai ter tido 12 imersões aqui em Alphaville, São Paulo, com diversos assuntos diferentes e para todos os níveis, inclusive. O mais legal da imersão é isso. Eu consigo pegar uma pessoa que está começando agora no inglês e uma pessoa que já faz inglês há anos. Inclusive, várias pessoas que são fluentes vieram na imersão e saíram daqui impressionados e saíram daqui falando, eu aprendi. Então, é incrível. Você pega aquele que está cru. Eu peguei aquele que nunca fez inglês antes, que não sabia nem hello, e eu peguei aquele que já falava fluente, e ambos saíram com uma experiência única do inglês, por causa das dinâmicas, por causa do que a gente vivenciou, né? Então, essa parada da vivência, da experiência, é muito forte, é algo que fixa no nosso emocional, né? Quando eles estiverem lá no aeroporto, na imigração, eles vão lembrar dessa vivência que eles tiveram aqui, porque ancorou muito forte. Sim, eu imagino. Né? E aí vai ser diferente, com certeza eles vão fluir muito mais do que apenas se tivesse aulas regulares, aulas tradicionais, né? Legal. Então, é isso, o futuro da Enlab é esse, é unir o presencial com o online. Sem sombra de dúvidas, esse é o caminho. E as escolas vão cada vez mais ir para isso. Tenho certeza disso. Não tem mais como só ficar no presencial. E só no online tem, mas não é tão impactante. Não, legal. Bom, a gente está partindo aqui para a reta final. Queria primeiro que você falasse como as pessoas podem encontrar a Enlab nas redes sociais, no site, enfim, para também poderem ter acesso, até mesmo poder fazer o seu curso. Show de bola. Bom, vocês podem encontrar, se vocês entrarem no meu Instagram, Isabelle Pires Inglês, Isabelle com L e E no final, Pires Inglês. Ali vai ter, no link da minha bio, o site da Enlab, enlabidiomas.com.br. E vocês vão encontrar nos destaques, tem várias explicações de todos os nossos produtos, tem explicando a imersão, explicando sobre os cursos que a gente tem, sobre a nossa escola. Também você já consome um conteúdo de inglês ali, porque todos os dias eu posto vídeos com dicas de inglês. Legal. De uma forma bem dinâmica, bem descontraída. Então, me sigam lá, na Isabelle Pires Inglês, e com certeza vai agregar muito na sua vida. Espero te ajudar nessa trajetória de aprender um novo idioma. Legal. Para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que normalmente eu faço para todos, que é uma das coisas que eu mais fico pensativo. Ser um empreendedor no Brasil, a gente sabe as dificuldades que tem. Você relatou uma das dificuldades que foi esse momento da pandemia, mas eu imagino que nem todo dia é mar de rosas, né? Tem problemas para resolver, zilhões de coisas, e você vai dormir com aquilo e você tem que acordar no dia seguinte para resolver. O que faz você levantar e continuar com esse projeto em meio a tanta dificuldade? Não sei se você já em algum momento falou assim, chega, não aguento mais, chega, eu vou fazer outra coisa, vou abrir uma padaria, sei lá. O que faz você continuar com esse sonho, mesmo no meio de um turbilhão de problemas que eu imagino que você deva enfrentar em algum momento, né, da sua trajetória como empreendedora? Boa pergunta. Bom, eu só tenho uma palavra que possa definir isso, que é propósito. Eu sou empreendedora por causa do meu propósito. Show. Eu enfrento dificuldade por causa do meu propósito, porque quando eu descobri que o inglês, ensinar inglês, era muito mais do que um idioma, era transformar vidas de pessoas. Quando que eu me apaixonei pelo ensino do idioma? Quando eu comecei a ver transformação. Aí eu falei, poxa, isso aqui é a minha missão de vida. É o que eu tenho que fazer. Então, eu peguei isso como minha missão de vida. Isso virou propósito. E aí, eu consegui superar todas as diversidades e tenho certeza. Hoje eu falo, pode vir quente que eu tô fervendo. Não tem diversidade que vai me parar. Inclusive, eu escrevi aqui, ó. I'm unstoppable. Eu sou imparável. Eu tatuei na minha pele que eu falei assim, vai vir a diversidade, como já veio várias? Vai. Mas eu sou imparável. Eu não aceito que nada me pare. Então, por causa disso, por causa do propósito, porque o dia que eu parar, eu morri. Eu vou morrer por dentro, entende? É isso que me instiga todos os dias, sem sombra de dúvidas. E a transformação na vida das pessoas foi assim, eu estava em depressão, porque eu moro nos Estados Unidos há 3 anos, e eu estava num trabalho, mesmo trabalho de sempre,
né? Num trabalho que às vezes é muito braçal e tal, a pessoa está cansada daquilo, e eu não conseguia subir, não conseguia outra coisa, porque eu não falava inglês. Depois que eu destravei o meu inglês, eu já consegui evoluir na minha profissão, já consegui um novo trabalho, e hoje eu sou outra pessoa. Então, Especial. se eu vi um depoimento como esse, tipo assim, meu Deus, te impacta muito, Sim, sabe? A verdade. transformação é muito incrível. Ou, por exemplo, já gastei tanto dinheiro em curso de inglês, sempre foi meu sonho, parece que isso não era para mim, a minha autoestima estava lá embaixo, que eu me sentia ignorante nessa área, e agora que eu consegui destravar, eu vi que eu consigo, né? Porque quando você supera um medo, você supera várias coisas ao mesmo tempo. Isso mexe muito com o emocional, né? Quando você Sim. consegue superar uma barreira. Então, esse tipo de depoimento, assim, comecei a receber isso, e isso começou a mudar completamente a minha frequência. Isso, não importa o que vier, eu vou continuar, porque eu sei o porquê, é o porquê, né? O porquê eu estou fazendo isso. Show. Isabelle, obrigado, viu? Muito sucesso para Obrigada. você, para a Enlab. Espero que vocês possam ter um crescimento aí bem grande aí ao longo desses anos e muito sucesso para você também na sua carreira. Eu não sei, eu esqueci de perguntar, você ainda leciona atualmente ou não? Você só administra a empresa mesmo? Não, nas imersões eu que dou todas as Ah, imersões, certo. que dou as imersões de inglês. Tem algumas aulas também na Enlab que eu dou, né, que eu leciono. Eu faço muitos eventos online também, onde eu dou aula, e eu administro a empresa, né? Então, eu continuo dando aula, porque eu amo mesmo. Ah, legal. Não vou parar, nunca vou parar de dar aula. Talvez com uma frequência diferente, Sim. em formatos diferentes, não aquela coisa assim, das 8 às 6, sabe? Tipo, vou dar aula, mas assim, eu continuo dando aula, com certeza. Senão eu perco o feeling, né? O mais importante, né, o diferencial é que eu tenho esse feeling com os alunos, eu entendo, eu escuto as histórias, esse contato humano é muito importante no que eu faço. Então, se eu parar de dar aula, eu vou perder tudo isso, não tem como. Show. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito sucesso a você em Lab, tá? Obrigado mesmo. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado para quem nos acompanhou aqui e um abraço.